Queremos, mais uma vez, meditar na palavra de Deus, culto de doutrina, culto do ensino da palavra de Deus. Consideramos um culto de muita responsabilidade, porque nele temos compromisso de trazer o ensino à igreja do Senhor Jesus. Quando não estou, outros servos de Deus estão aqui ministrando. Nós estivemos no campo missionário esses 15 dias, 12, 15 dias, visitando o trabalho na Argentina, onde encontramos e também encontramos nossos irmãos missionários e a igreja do Senhor Jesus servindo com este mesmo espírito que estamos aqui, amém? Servindo a Deus com fidelidade, com alegria, não é isso? E na sua forma, o argentino tem sua maneira e louvamos a Deus pelo crescimento, pelo avanço do trabalho de Deus naquele país e pelo empenho dos servos de Deus que foram enviados por essa igreja para ali evangelizar, levar a semente do evangelho e edificar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma viagem um tanto exaustiva, porque tivemos que viajar para várias cidades, ainda em recuperação de saúde, mas fizemos todo o contorno que havíamos programado. Mas isso, não podemos ir a todas as igrejas, porque ficam distantes, em igrejas com 1.700 quilômetros, 1.600, 1.300, e para isso nós tivemos que fazer de avião dentro do país para poder alcançar e chegar e visitar as igrejas. Foram comigo o pastor Hilton Júnior e a esposa, e o pastor Joabe e a esposa. Fomos a Catamarca, fomos a Mendoza, onde o trabalho está crescendo, abrindo novas congregações. Nosso irmão evangelista Lorival, que está empenhado com a família, fazendo um bom trabalho naquela cidade. Nós sabemos, conhecemos Mendoza e sabemos que é um lugar, uma terra seca, difícil, mas Deus tem usado o seu servo e está ganhando as almas para Jesus, amém? Jesus tem operado, construiu já outro templo, e congregações. Também o trabalho em Mar del Plata, trabalho em Nicanor Otamendi, onde está o irmão Gesiel. Estivemos com o irmão Fábio também, missionário Fábio, e estivemos fazendo um casamento lá em Dolores, de uma jovem de uma família de lá da cidade, e visitando também o trabalho em Alejandro Có, que está também bastante avançado com a abertura de novas congregações, e nós louvamos a Deus por isso. Não podemos ir a La Rioja, nem tampouco a Santo Tomé, em Santa Fé, porque o tempo não deu. Mas onde pudemos ir, nós fomos em nome de Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado. Recebam a saudação tanto dos missionários, esposas, e também da igreja do Senhor Jesus ali na Argentina, onde a nossa igreja há cerca de 40 anos está evangelizando. Nós temos mais de 50 congregações ali, nas diversas cidades e províncias, e Deus tem sido glorificado do seu trabalho pela graça de Deus. Se levantou muitos obreiros
presbíteros, diáconos nacionais, nativos, né? E que tem ajudado bastante o trabalho de Deus. Meus amados irmãos, nós, antes de viajar, iniciamos refletindo um pouco sobre a família, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, como templo de Deus, e a família como a igreja que vive na nossa casa, que mora na nossa casa. E falamos sobre a minha casa, uma igreja. E quando eu me refiro, quando cito o termo casa, estou me apropriando da linguagem que foi usada por Josué, no livro, né, de Josué, onde ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Casa ali, é claro, se entende como a nossa família. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, por favor, vamos pedir que os amados abram sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, obrigado. Capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 15 e 16. Palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos aí, nos diz o seguinte, versículo 15 do capítulo 16 de 1 aos Coríntios, onde nós lemos: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Amém, meus irmãos? Ainda lemos o versículo 18, que nos diz assim: porque recriaram o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois, os tais. Versículo 19 diz: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, a Aquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Amém? Meus amados irmãos, sem mais delongas, quero dizer que estivemos refletindo sobre a responsabilidade que nós, principalmente os pais, temos com o nosso lar. Eu disse que é insuficiente as 2 horas que nós temos de culto para produzir o crescimento, a edificação, não é isso, da nossa família. É preciso que, não só na igreja, é preciso que os pais não esperem que a igreja vai fazer tudo e que trazendo os filhos para o templo e que às vezes passam 2 horas no culto, vai ser suficiente para suprir as necessidades da família, a necessidade que a família tem de Deus, a necessidade que a família tem de viver uma vida de plena comunhão com o Criador. É necessário que dediquemos todo o tempo. Os pais, eles são considerados, à luz das Escrituras, como os sacerdotes do lar, assim como fazia o servo de Deus Jó, que levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício pelos seus filhos, assim como fazia Abraão, que transmitia
a tradição espiritual, os milagres, as maravilhas que Deus fazia, a geração que descendeu dele, assim como o Senhor disse que não poderia destruir Sodoma e Gomorra sem comunicar a Abraão, porque sabia que ele passaria as gerações que sucederiam dele. Assim nós devemos também fazer com a nossa família. Não é isso? Vir à casa de Deus é um dever e é necessário, é importante, mas o nosso culto deve começar no nosso lar. Amém, meus irmãos? No nosso lar, na nossa casa. A nossa casa deve ser o santuário de Deus. A nossa casa deve ser consagrada. A nossa família deve ser uma igreja constante que louva e exalta e adora o nome do Senhor. Nós entendemos de que essa palavra do apóstolo, ele se referia a uma congregação que havia na casa daqueles irmãos, não é? Aqui diz: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, a Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Mas me permita tomar essa expressão, a igreja que está em sua casa, para nos referir à família como a igreja, como o segmento, a continuação da igreja que está dentro do nosso lar. Precisamos, assim como a igreja precisa de cuidado, precisa de aquele que lidera levar a adoração, o ensino, a exortação, a edificação através da palavra. Isso devem os pais também edificar a igreja que está na sua casa. Quem diz amém, irmãos? A sua família. Nós falamos da bênção de Deus quando nós permitimos que Deus habite no nosso lar. E nós ilustramos aqui com a presença da arca na casa daqueles homens piedosos de Jerusalém, como a casa de Obed-edom, que esteve por 3 meses, e as bênçãos que foram derramadas naquela casa por causa da presença da arca de Deus. Assim devemos permitir que a nossa casa, o nosso lar, seja um santuário, seja um templo, onde a nossa família deve adorar a Deus 24 horas. Amém, meus irmãos? 24 horas. Uma igreja é fruto da obra redentora de Cristo. A família como igreja deve ser uma família resgatada pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus realizou a morte no Calvário, a obra da redenção, tinha como foco a salvação da nossa família, para que a nossa família se torne uma verdadeira igreja no nosso lar, e o nosso lar se transforme em um santuário. É preciso que a nossa família tenha a experiência da salvação. E desde a tenra idade, os pais devem trabalhar, devem preocupar-se com a salvação dos seus filhos. Devem apresentar o plano da salvação. E isso é possível fazer no culto doméstico, onde o pai e a mãe reúnem os filhos para adorar a Deus, para ler a palavra de Deus, para meditar nas coisas de Deus, para orar juntos com a sua família e principalmente no tempo que nós estamos vivendo, em que o diabo quer tomar posse dos nossos filhos, dos nossos netos, mas vamos declarar que os nossos filhos são do Senhor. Amém, meus irmãos? São propriedade, são herança do Senhor. E para isso devemos gastar tempo, dedicar o tempo que temos, que convivemos com eles, para trazer edificação e santidade no nosso lar. É muito importante quando os pais tomam esta iniciativa.
os pais podem influenciar na salvação dos seus filhos. Nós temos tantas histórias nas Escrituras onde famílias foram salvas por causa da piedade dos seus pais. Os irmãos lembram-se, voltando lá para o início do Antigo Testamento, quando a geração de Noé entrou num caminho de corrupção, de pecado, de imoralidade, de violência. Nos diz a palavra de Deus que Deus se agradou de Noé. E por causa dessa graça que ele alcançou, nos diz a palavra de Deus que toda a sua família foi salva. Amém, meus irmãos? Da destruição daquele mundo. Noé não ganhou o mundo. Ele foi pregoeiro, amém, do evangelho naquele tempo. Ele não ganhou o mundo, mas conseguiu salvar a sua família. Se você não conseguir salvar o mundo, salve pelo menos a sua família. Salve pelo menos o seu filho, não é? Um dia, ministrando em uma escola bíblica, eu disse que Noé foi o obreiro mais aprovado, porque muitos ganham tantas almas, milhares de almas, e não conseguem salvar a sua família. Noé não salvou o mundo, mas salvou a sua família, ganhou a sua família. E esse deve ser papel prioritário dos cabeças, dos pais. Deve lutar, trabalhar pela salvação dos seus filhos. A gente sabe que, nós sabemos que Jesus morreu na cruz para salvar. No plano da salvação estava ali incluso a salvação da nossa família. Nós lemos que, como eu disse, naqueles dias Deus condenou o mundo por causa da sua corrupção. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e 12. Nós vamos ler bem rapidinho, avançando no nosso estudo. Capítulo 6, versículo 11 e 12 diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Sobre a terra. Mas apesar de toda aquela corrupção que havia dominado o mundo, e Deus, diz a Bíblia, determinou o juízo da terra, no capítulo 6 ainda, versículo 5 e versículo 7, diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas o versículo 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Noé, porém, achou graça perante os olhos do Senhor. Ou seja, Deus se agradou de Noé, do testemunho da sua vida. Diz a Bíblia que ele andava com Deus. Era um homem que preservava a comunhão com Deus. E Deus mostra a Noé o meio pelo qual ele podia salvar a sua família. Versículo 13 do capítulo 6 diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra.
Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora. Diz aqui a palavra de Deus. O versículo 18 diz: mas contigo, Deus decide destruir o mundo, mas ele diz: mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Eles entrarão na arca. Amém, meus irmãos? A arca que é um símbolo aqui, um tipo de Cristo, não é? A madeira de gofer, que representa a natureza humana de Cristo, foi o meio indicado por Deus para a salvação da família de Noé. E por que a sua família foi salva? Foi salva porque o Senhor se agradou dele. É importante quando os pais vivem em comunhão com Deus. E nos diz a palavra de Deus que a decisão, a orientação que Deus deu a Noé, ele obedeceu, e por aquele ato de obediência e de fé, ele salvou a sua família. Capítulo 7, versículo 1 do Gênesis diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto como justo diante de mim nesta geração. Amém, meus irmãos? A vida de santidade que Noé vivia influenciou e resultou na salvação da sua família. Quando Deus idealizou, quando Deus pensou no plano da salvação, ele incluiu a nossa família. Amém, meus irmãos? A nossa família, a família cristã, a família que serve a Deus e que não deve servir somente as 2 horas que está no culto, deve servir 24 horas por dia. Amém, irmãos? Deve servir a Deus 24 horas por dia. Daí porque há necessidade de que a nossa casa se transforme em um templo, em um santuário, não é? A redenção trouxe resultados para a salvação da família. Nós não vamos ler todos os textos, mas se lermos no livro do Êxodo, no capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, que é um símbolo da nossa redenção. A Páscoa é um ato que involucra a família, é um ato cujo alvo é a salvação da família também. Nós vemos que no exemplo da Páscoa, a Páscoa que foi instituída pelo Senhor, girava em torno da família. O Senhor ordena que um cordeiro fosse morto por cada família. E se a família fosse pequena, não é isso, matasse um para a família e a família vizinha, para as 2 famílias. Nós lemos isso em Êxodo, abra sua Bíblia, capítulo 12, versículo 3. Êxodo 12 e 3. Onde é instituída a Páscoa, a palavra de Deus nos diz o seguinte, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. A redenção da família está figurada aqui. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Não é? Nós devemos entender que a salvação não é só para a nossa casa, mas para a casa do nosso vizinho. Procurar conquistá-los para Deus também. Não só ganhar a nossa família, mas conquistar a família do nosso vizinho, não só com a mensagem, mas com o testemunho, com o amor. Não é isso, irmãos?
para Cristo. Versículo 3 e versículo 4. No versículo 21 do capítulo 12 do Êxodo, nós lemos assim, veja que o centro da celebração da ceia era a família. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para quê? Para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Versículo 23, ele diz assim, no versículo 23: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando viu o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar aonde? Em vossas casas para vos ferir. Então, a centralidade da ceia, o objetivo, o foco era sempre a família. E se a Páscoa é um símbolo da obra redentora de Cristo, isso significa de que Deus tem um compromisso de salvar a nossa família. Quem diz amém por isso, irmãos? Deus tem o compromisso de salvar. A Páscoa colocava a família em uma posição de santidade. Capítulo 12, versículo 15 e 19. O fermento era tirado da casa, a família não podia comer fermento durante aquela celebração. E isso é uma figura do que Paulo diz em 1 Coríntios 5 e 7. A partir da Páscoa, a família se separava para servir a Deus em santidade, sem fermento. A redenção nos coloca em uma posição de santidade diante de Deus, o que nos habilita para servi-lo na santa convocação. Eram dias de descanso dedicado ao culto, e esse culto era para o Senhor. Quem diz amém, irmãos? Então, a igreja, que é a minha família, deve estar fundamentada sobre esse princípio, que é o princípio da salvação. Eu devo lutar para que a minha família seja salva. Quem diz amém, irmãos? Eu devo lutar, não só orar, jejuar, mas semear a palavra no coração dos filhos, dos parentes, para que ela seja redimida, alcançada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a minha família é uma igreja, o que caracteriza a minha família como igreja? O que indica que a minha família é uma igreja? O que significa o termo igreja? O termo igreja é conhecido desde o século V a.C., nos escritos de Heródoto, Xenofontes, Platão, Eurípides. No idioma português, a igreja se origina do latim ecclesia, que por sua vez tem origem do grego eclesia. Quando se escreveu no grego do Novo Testamento, este termo servia para designar uma assembleia convocada de forma democrática. Eclésia composta com a preposição ek, que quer dizer fora de, e o verbo kaleo, que significa chamar. Logo, eclésia denota originariamente um grupo de pessoas chamados e reunidos visando um propósito específico, e tratando-se da Igreja de Cristo, é viver para Deus, amém? Então, se a nossa família é uma igreja, deve caracterizar por uma vida de separação do mundo, separação do pecado, amém, meus irmãos? Separação do pecado, de forma que a Bíblia, a nossa família deve ser parte da família de Deus. Veja o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 de Efésios e o versículo 19. Efésios, capítulo 2 e o versículo 19. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem
forasteiros, mas concidadão dos santos. E o que mais? E da família de Deus. Somos parte da família de Deus. Logo, minha família como igreja deve ter esta mesma característica, ser separada do mundo, para viver para Deus. Nós, como pais, devemos nos preocupar com a santidade da nossa família, da nossa casa. Amém, meus irmãos? É uma preocupação que deve existir na nossa mente e no nosso coração. É claro que minha família pode viver neste mundo naturalmente, estudar, viajar, ter amigos, comprar, usar coisas deste mundo, não é isso? Que são compatíveis à vida cristã, dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Mas não viver segundo as paixões deste mundo, nem ser amigo do mundo, mas viver na contracultura em relação ao espírito dominante aqui neste mundo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, primeira epístola de João, versículo 15 ao versículo 17, ele nos exorta a viver separados das concupiscências, dos desejos desordenados do mundo. No capítulo 2, versículo 15 da primeira carta de João, ele diz assim, amados: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos desordenados da velha natureza, a concupiscência dos olhos, não é isso? A soberba da vida não é de quem? Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Esse é o padrão de vida que deve viver a igreja que está em minha casa, que é a minha família. Não se deve apegar às concupiscências deste mundo, desta vida, às concupiscências dos olhos, a soberba da vida, que não é do Pai. Na verdade, eu falei aqui no estudo anterior que há pais que dá muito conforto à família, muito lazer à família. Isso é importante, não deve deixar de ser dado. Cuidar, estar acompanhando sua família. Mas, meus amados irmãos, o bem maior que um pai pode deixar para os filhos é a vida espiritual, acima de tudo. Amém, irmãos? É a vida espiritual. Se eu crio os meus filhos, mas eu não crio neles o espírito de culto, de igreja, a cultura da igreja, a cultura do culto. Eu não os levo para a escola dominical, eu não os levo para o círculo de oração de criança, eu não dou uma oferta para ensinar desde pequeno como contribuir para a obra de Deus. Eu não os acompanho para o culto, não é? Os fins de semana sempre estou no lazer com eles. Eles vão se criando dentro daquela cultura secular, mundana, sem nenhum amor pela igreja, sem nenhuma cultura do culto, sem nenhum costume de ir à igreja. E eu estou contribuindo para que cada dia meus filhos fiquem distantes da igreja, distantes da casa de Deus. Mas quando eu os levo, eu os motivo, eu acompanho a eles, quantos pais sacrificam às vezes até o descanso no sábado à tarde e levam os seus filhos para o círculo de oração de criança. Ele não sabe o bem que está fazendo, ele está contribuindo. E os filhos se apegam tanto ao trabalho de Deus
que reclama quando o pai não pode levar. Eu quero ir para o ciclo de oração de criança. Eu quero ir para a escola dominical. Não é verdade? É essa cultura que nós devemos implantar no coração dos nossos filhos. Mas isso é possível se eu me ocupar em levá-los à casa de Deus. Quem diz amém, irmãos? Levá-los à casa de Deus. Não é? Tudo, o apóstolo diz aqui que tudo neste mundo vai passar. Os prazeres da vida vai passar. As concupiscências dos olhos vai passar. Os prazeres deste mundo vai passar. Mas se eu puder implantar Deus no coração do meu filho, vai prevalecer para toda a eternidade. Vai ficar fixado no coração dele. E eles vão crescer com amor a Deus. Quem concorda comigo, diga amém, meus irmãos. Amém. Com amor a Deus. E é essa preocupação, não é isso? Não é a preocupação de dar só o conforto. Se muitas mães, eu vou dizer uma coisa aqui que vai parecer esdrúxula, paradoxal. Se muitas mães pudessem sacrificar o conforto do seu lar e não ir trabalhar, para dedicar aquele tempo, viver às vezes do salário do seu marido, mas dedicar o tempo enquanto seus filhos são crianças, são pequenos, ao invés de entregar a babá ou deixar na creche, pudesse gastar um tempo com seus filhos, principalmente naquela fase inicial, quando eles precisam tanto do aprendizado da mãe, do aprendizado do pai, da vida de piedade, do exemplo dos pais. Saiba de que isso vai produzir frutos extraordinários na vida dos seus filhos. E Deus lhe recompensará. Deus lhe recompensará pela sua dedicação. Amém, meus irmãos? Pela sua dedicação aos seus filhos. Porque não adianta ganhar o sucesso nesta vida e perder a família, e perder os filhos, e ter uma vida amargurada, porque não semeou a semente de Deus no coração dos filhos. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus dê essa compreensão a todos nós, amém? Glória a Deus. É uma coisa que precisamos despertar. A igreja que está em minha casa, ela não pode ser amiga do mundo. Eu não estou dizendo que devemos ser inimigos das pessoas que estão no mundo. Eu estou dizendo de que a igreja que está em minha casa não pode ser amiga da corrupção do mundo, do vício do mundo, do espírito que atua neste mundo. É uma coisa que precisamos ter esse cuidado, porque nós sabemos de que o mundo nada tem a ver com a igreja. Sim ou não, irmãos? Não tem nada a ver com a igreja. Viu, irmãos? Nós não vamos aborrecer as pessoas por causa disso. Não, vamos amá-las. Jesus amou as pessoas, não é? E nós devemos tomar o exemplo. Mas devemos entender de que o mundo tem pouco para nos dar. O mundo age de forma contrária ao reino de Deus. 1 de Pedro 4:4, o apóstolo diz uma coisa muito interessante. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4 e o versículo 4, ele diz assim: versículo 3 diz: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscência, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham o quê? Estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemando de vós. Blasfemando de vós, ou seja, difamando-vos. Por quê? Porque nós não
Não andamos como eles andam, no desenfreio, na dissolução que eles caminham, e blasfemam de vós. Pois não podemos andar como eles andam, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. O apóstolo São Pedro ainda diz aqui no capítulo 2, versículo 11 e 12, que falam mal. Hoje falam mal, mas um dia glorificarão a Deus pela nossa vida. Diz Pedro no capítulo 2, versículo 11 e 12. Muitas vezes as pessoas que não conhecem ao Senhor se confundem ao ver o nosso testemunho, ainda que não manifestem pelo seu orgulho. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, Pedro, o grande doutrinador, capítulo 3 e versículo 16, diz: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. O mundo, diz o apóstolo, tem inveja da igreja e procura contradizer o que a igreja prega, mas por pura inveja, diz o apóstolo. Está escrito em Atos 13 e 45, como faziam os religiosos daquele tempo. O mundo blasfema do que não entendem. Muitas vezes não entendem a Bíblia, não entendem o Evangelho, mas blasfemam contra o Evangelho. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 12, diz: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. De forma, meus irmãos, que devemos ter este cuidado. Se a nossa casa, se a nossa família é uma igreja que serve a Deus, devemos ter o devido cuidado para preservar a santidade dentro do nosso lar. O apóstolo Tiago, no capítulo 4 e versículo 4 da sua epístola, ele diz que qualquer que quisesse fazer amigo do mundo, Tiago, desculpa, irmãos, Tiago, capítulo 4, Tiago vem logo depois de Hebreus, a igreja manuseia sempre a Bíblia e sabe, Tiago, capítulo 4 e versículo 4, me parece que é esse texto, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? É inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser o quê? Amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Eu não estou me referindo que nós devemos ser inimigas das pessoas por não serem crentes. Não, Senhor. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas quando fala aqui, está falando da corrupção, das práticas que eles fazem. Nós não podemos participar. Tem que haver uma separação. Amém, meus irmãos? Tem que haver uma separação, uma divisão. Porque nós não podemos nos misturar com as coisas que eles praticam, mas viver, não se preocupar. Eu não posso esperar elogio do mundo. Não. Eu não posso esperar elogio daquele que não professa a mesma fé. Não. Sempre vão sair palavras de críticas, de deboches, mas eu sei em quem tenho crido. Amém, meus irmãos? Eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar meu bom depósito até aquele dia. Por isso Jesus disse: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vocês. Tenham cuidado. Quando todo mundo na classe começar a elogiar,
Quando todo mundo no trabalho começar a elogiar, eu gosto dela porque ela é igualzinha a gente. Não tem aquela besteira, ela é crente, mas ela faz o que a gente faz. Ela vai para onde a gente quer, ela age da mesma forma que nós agimos, ela fala da mesma forma que nós falamos. Não é? Não, irmãos, nós estamos neste mundo para marcar a diferença, amém? Ser diferentes, para ser diferentes. Não interessa se disserem que nós não somos desse mundo, porque já disseram comigo, eu já trabalhei aí fora, e os colegas no dia de sexta-feira diziam, vamos tomar um negócio aí, eu digo, não, eu não tomo isso. Então vamos para a boate, eu não vou a esses ambientes. Então vamos a tal parte, não, vamos fazer isso, aquilo, não. Eu disse, então você não é desse mundo. Eu digo, acertou, eu não sou desse mundo, eu sou lá de cima, eu sou de Deus, eu sou da pátria celestial. Se você é igual, irmão, se você não é diferente, então sua vida espiritual está em perigo, não é? Sua vida espiritual está em perigo. Então, precisamos marcar essa diferença. Jesus disse, se vós fosseis, João capítulo 15 e versículo 19, a minha casa não pode ser igual à casa do vizinho ímpio, irmãos. Não. Tem que ser diferente. Diferente. A minha família não pode ser igual. Não, Senhor. Tem que ser diferente. Se ela é uma igreja. Amém, meus irmãos? Capítulo 15 e versículo 19 diz assim. 19, de João, Evangelho de João. Diz assim, se vós fosseis, de onde? Do mundo. O que era que o mundo faria? O mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois de onde? Do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Não se assuste se o mundo vos aborrece. Porque isso não era novidade para Jesus. Mas permaneça fiel a Deus. Seu compromisso é com Deus. O compromisso da sua família é com Deus. Amém, meus irmãos? Por isso Deus lá no Egito, na terra de Gósen, eu estava lendo essa tarde, Deus fez diferença. Deus fez diferença. E eu achei muito interessante que lá no livro do Êxodo, eu não vou ler, porque as horas se foram, mas é muito interessante porque diz que no capítulo 8 de Êxodo, versículo 21 e 23, Deus deixou que a praga de mosca invadissem a casa dos egípcios. Mas a casa dos israelitas, não. Não. A gente poderia aqui muito bem até ilustrar, né, irmão? Mosca só vai onde tem coisa suja. Deus fez divisão. Casa dos santos, não. Casa dos ímpios, sim. Casa dos ímpios, sim. Mas a casa do justo, não. Deus fez separação. Casa dos ímpios, trevas. Não foi assim na terra de Gósen? Casa do justo, luz. Amém, irmãos? Tem que haver essa separação espiritual. Amém? Tem que haver essa separação espiritual. Luz na minha casa. A minha casa tem que ter a luz do Evangelho, a luz de Jesus. Amém, meus irmãos? O testemunho, o exemplo, a vida. Glória a Deus. Nossa casa tem que projetar a luz de Cristo para este mundo. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que continuemos cuidando das nossas casas, que cada um de nós, como disse Jesus, o dono da casa, fique na porta. Amém, meus irmãos? E isso você deve conseguir não com violência, amém? Mas com amor, amém? Ensinando, estando junto dos filhos, não é isso? Demonstrando-lhe amor,
paciência, trabalhando para que eles possam servir a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que se não ganharmos o mundo, ganhemos a nossa família para Deus. Façamos como Noé, pregoeiro da verdade, por 120 anos, não conseguiu converter ninguém, mas ganhou sua família. Amém, irmãos? Mas ganhou sua família. Lute para ganhar sua família para Deus e transformar a sua família na igreja de Deus que habita no templo, no santuário, que é a sua casa.